Você diz que está ganhando almas para Jesus e que está trabalhando pelo reino de Deus, que você terá um galardão por esse trabalho e que Deus está gostando da sua obra. Que breve, quando você encontrar Jesus, ele vai estender a mão para você e vai dizer: venha, porque eu tenho um galardão para te dar segundo a tua obra. E você não está edificando com madeira, palha e feno, mas com ouro, prata e pedras preciosas, porque a sua obra é edificada em Cristo. Será que é isso mesmo? Ou você está perdendo o seu tempo trabalhando para o sistema, sendo a mula de carga do sistema, não consegue nem mesmo saber a vontade do teu Criador e está cotado para a perdição eterna? Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é membro, torne-se membro. Veja a oferta que eu fiz, que eu não vi ninguém fazer ainda isso. Estou oferecendo um cartão de membro e uma carteirinha, a partir do primeiro nível até o sexto, que varia de auxiliar até de bispo. Como eu já fiz parte de siglas de convenção, religiosamente sou ministro do Evangelho, sou pastor, tenho as minhas credenciais e a minha antiga carta, eu posso dar uma credencial para quem eu quiser. Se você for do nível 1, depois de um ano, você vai receber uma carteirinha de auxiliar de trabalho. Se for nível 2, depois de 2 anos de diácono. Se for nível 3 de presbítero, nível 4 de evangelista, nível 5 de pastor, nível 6 de bispo. Não é? Se outros que não fazem parte de convenções fazem isso, quanto mais eu que fiz parte de convenção e deixei de fazer parte que eu não quero. Sou lobo solitário, autônomo, mas não sou lobo em pele de ovelha. Faço um trabalho aqui pelo YouTube. Quem tiver de ser apacentado vai ser pelo YouTube, porque a malha está corrompida, o sistema está falido. Então, meus amados, é isso aí. Você gostar do nosso conteúdo, dá um like aí para o algoritmo entender que é um bom entretenimento. Veja se tem alguém por aí que era líder de igreja e pastor itinerante e largou tudo para falar no YouTube sem ter promessa de receber dinheiro, porque essa galera só fala por dinheiro, sem dinheiro não tem como falar. Muito bem. Em primeiro lugar, as pessoas que dizem eu ganho almas para Jesus. Quem ganha almas para Jesus é Jesus mesmo. Se você se calar e não falar, qualquer uma pessoa que for alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Jesus, ele chegará. Eu, na verdade, tive vontade de ser crente, e dois irmãos passando, Carlinhos e o irmão Naldo, e pararam para falar com a minha irmã, e eu disse, quando terminar de falar com ela, deixa eu falar com vocês, e eu esperei uns 15 minutos, aí daqui a pouco eu falei para eles assim, eu vesti uma blusa, né? Eu estava sem blusa, eu estava pelo lado de dentro do balcão do comércio do meu pai, e eu disse, quando vocês terminarem, lê um texto aqui para mim, faça uma oração por mim. No final eu disse assim, eu quero ser crente, faça uma oração por mim. Eu entendia que tinha de fazer aquele ritual, né? Mas não é assim, não precisa de nada daquilo, né? Nem ser levado a um templo, não é isso servir ao Criador, mas é assim que ensinaram. E no final das contas, eu disse que eu ia me ajoelhar, que eles orassem por mim. Eles não fizeram nada e depois estavam disputando quem era o pai na fé. Eu falei, nenhum de vocês é meu pai na fé. Eu fui quem chamei vocês e vocês deram maçada, vocês demoraram a vir. E foi eu que sugeri tudo, porque eu senti. Então é dessa forma. Outra coisa, os líderes, os pastores fazem os eventos, os conclaves, os congressos, as cruzadas, ele faz para juntar almas, mas é para o reino deles. Ele vai bem fazer um investimento e juntar aquelas pessoas para se tornarem membro e dizimar 10% e vai dizer, vai para outras igrejas entregar para os outros. Pelo contrário, eles vão dizer que se alguém fizer parte ali e cooperar no outro lugar, está sendo um traidor. E se não entregar, irá para o inferno. Eu digo isso porque eu vi a vida toda, e entre os pastores eu sempre vi isso. Então, o que acontece? As almas que você está levando é para o sistema, não é para Jesus.
Não foi isso que o Salvador pediu. Você já viram o Salvador pedindo, dizendo: vão, pregue o evangelho e traga almas para minha casa, para minha igreja? Não falou, porque ele não falou isso. É o contrário, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Mas as ovelhas me dão ouvido e eu as chamo para fora do sistema, para fora do templo. É para fora, não é para dentro de aprisco, nada disso não. Então, as almas que você diz que está ganhando para Deus, não é. Você não está ganhando para edificar na rocha que é Jesus, mas é para entregar. Inclusive, eu ouvia sempre a mensagem, eu repetia no culto relâmpago que eu fazia quando era novo convertido, com a caixa de som e um microfone. Procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Eu estava mandando para o covil dos salteadores para repartir os despojos. Eu estava mandando para que essas ovelhas fossem escapeladas, fossem simplesmente destruídas pela ganância desses homens. O que acontece quando essas pessoas que são almas, que são entregues para o sistema, elas pensam que vão para um lugar onde tem santidade, onde tem amor, onde tem justiça, onde tem verdade, onde serão acolhidas, aonde elas importam, e elas veem mentira, elas veem escândalo, prostituição, engano, inveja, elas veem os mais ricos humilhando os mais pobres, como faziam em Corinto, e então, para elas aceitarem, elas vão entrar num cinismo coletivo, elas se tornam cínicas, elas sorriem para os que estão de fora, dizendo: venha para cá, que aqui é o caminho, aqui é o reino de Deus, mas dentro do coração está triste, sabendo que não é, que na verdade são o fermento dos fariseus, são almas perdidas, mas que agora para eles não tem o que fazer mais. Estava lá fora, se sentia perdido, veio para a igreja evangélica, se sentiu perdido. Para onde vai? Não tem para onde ir, então fica um cínico. Você mostra como é a verdade, mas ele e ela não vai querer a verdade é mais profunda, é mais dura. Jesus disse: quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. E do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? Quando eu descobri a verdade, e a verdade não foi através da lição bíblica dominical, nem dos livros da CPAD, nem dos discursos doutrinários da sexta-feira, nem na sabatina dos líderes, eu apenas, simplesmente, vi o sistema, percebi a fragilidade que era ficar à mercê de homens, de caciques, de pajés da fé, que estão lá guardando ouro, guardando a prata, de fariseus, e que na verdade não é o reino do Criador, é o reino do mundo e a glória deles que Satanás está oferecendo para quem quer. Então eu rejeitei isso. Eu deixei de fazer parte das reuniões de pastores e das escolas bíblicas e convenções e vim cuidar da minha esposa e dos meus filhos, trabalhar com as minhas mãos e pregar pelo YouTube. Veja que são poucos que fizeram isso. Eu não tenho como citar outro, eu não conheço. Pastores que eram itinerantes ou que eram líderes de igreja que estavam em atividade sem problema nenhum, sem cair em nenhuma armadilha, sem adulterar, sem mentir, sem se envolver em escândalo. E abrir mão pela verdade. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Tá aí o meu canal, comente, diga. Se algum dia eu cobrei 1 centavo para pregar em mais de 10 anos itinerante, se eu fiz isso. E olha que em um local chamado Cidade Satélite, em Natal, Rio Grande do Norte, Natal capital, em um evento promovido por 3 pastores, Geazi, Abinoam e Martins, em uma pregação que eu fiz em um trio elétrico, com milhares de pessoas ali e barracas missionárias. E o pessoal pulava que saía poeira do chão, perto das barracas lá, a poeira subia. No apelo, pregando sobre a crucificação de Cristo, no apelo, 42 pessoas veio chorando aceitar a fé. Mas depois disso eu fui embora. O que vocês acham que eles aceitaram? O nome deles foram arrolados como pessoas da igreja lá. E depois de 3 meses sendo observados, se tornaram membros. E depois de membros, para tomar ceia, e no ato do dia da ceia, dá 10% do dinheiro, da renda deles. E se tornaram escravos do sistema. Dando a César o que é de César o imposto, e dando para outro que não é César, que não é Deus, porque Jesus não cobrou nada. E o que ele pegava, repartia. E a igreja primitiva que recebia, repartia. Mas nesse reino aí, todas as almas estão bem convidadas e solícitas e ajuntadas para gerarem riquezas para o líder. E é aí que está a perdição.
E cadê aqueles que Jesus disse? Um dia vai dizer, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Como é que você cuida de um carente? Se tudo que você pega, você leva para esses palacetes, para esses reinos. Você está simplesmente enricando os reis da terra. Mas, querendo ou não, se você faz alguma coisa ou não, essa Babilônia, essa confusão religiosa vai cair. E quando cair, esses comerciantes chorarão, porque perderão as suas riquezas. Então é isso aí, olha. O que está bom para os líderes e para essas pessoas que acreditam que ganham almas é tão somente frequentar o templo. Leva as pessoas para lá, sabe que não tem um pastor cuidando. A doutrina que o pastor dá não é um tipo assim, meus queridos, estamos reunidos aqui nesse local, mas isso foi reprovado por Jesus. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e ele falou para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, os verdadeiros adoram em espírito. Então aqui já está reprovado. Outra coisa, vocês entregam dízimos e ofertas aqui. Dízimo era só para levitas, para comer junto com a viúva, com o pobre, com o órfão e o estrangeiro. Não era para pastor brasileiro e fazia parte da antiga lei. Na graça não tem isso. No Novo Testamento, na graça, os apóstolos recebiam valores de propriedades que eram vendidas e repartia com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então vocês vão repartir os que trouxeram essas contribuições com todos os necessitados. E eu também, de acordo com a minha necessidade, vocês repartem comigo que eu estou com vocês. Ninguém vai dizer isso, mas você vai estar fazendo tudo isso. Não é o Pai que você está servindo, mas para esses líderes já está bom. Basta você frequentar um templo. Está bom demais. Se você é salvo, se você é perdido, não interessa. Basta tão somente ir para o templo. É aquela coisa também. Eu ouvi a vida toda. Eu nunca ensinei isso, mas eu ouvi outros ensinando. Os líderes dizem, olha, você entrega o dízimo para o teu pastor. Se ele usar mal, é ele Deus, mas você fez a tua parte. E aí os crentes falam, eu entrego meu dízimo na mão do pastor. Se ele usar de uma forma errada, é ele Deus, mas eu fiz a minha parte. Isso não tem amparo na Escritura. Você faz errado. Está escrito que os que doavam os apóstolos eles repartiam. Se você sabe que os caras não repartem, que esse sistema não reparte, então, por que você não faz com as suas mãos aquilo que o Salvador pediu? Ele disse que o que você deve fazer é só amar o Criador e o próximo. E o próximo, ele deu o exemplo do samaritano, não era a pessoa que estava abandonada. Procure pessoa abandonada, procure as pessoas carentes. Do pouco que você quiser cooperar, ajude o carente que você está fazendo para o Criador. Mas nesses sistemas que você faz parte, não, mas eu tenho um banco para sentar, eu tenho um ventilador, eu tenho pregações para eu ouvir, eu tenho música para eu ouvir, então, certo, é um pagamento de impostos. Então não espere receber nada do Criador, porque não vai receber. Ele vai dizer no final, aparta-te de mim, eu não te conheço, você que pratica iniquidade. Praticar iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador. Ao invés de servir ao Criador, você serve a homens, e o galardão será apenas dos homens. Mas na hora que você partir e estiver diante de Jesus, nenhum homem será teu advogado, porque já foi designado o único mediador entre Deus e o homem, é somente Cristo, foi Paulo que disse para Timóteo, não tem outro. Mas esses que estão aí se fazem mediadores, e você é quem escolhe, né? Agora, abreviando, se os crentes não falarem nada, pode estar certo que a obra que o Salvador fez não dependerá da tua fala. As pessoas se moverão e procurarão servir o Criador, entenderão. E tem a Bíblia para eles lerem, não precisa, não adianta você achar que você está sendo usado por Deus, primeiro porque vocês estão levando, repito, pessoas para o sistema, não é para servir a Deus. Não é a Deus que ele serve. Serve a Deus, a Zeus, que é o mesmo Elohim, não é ao Criador dos céus e da terra, né? Enfim, o reino de Deus não é isso aí que você vê. Templos, prédios, essas coisas, esse aglomerado de gente, não. Está escrito, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque está dentro de vós. Foi Jesus que Deus. Ele também disse, quando chegou lá no templo, que Herodes fez para os judeus em 40 anos, ele disse, a casa de meu pai é chamada casa de fala, de oração, é pessoas, mas vocês transformaram nisso aí um covil de salteadores. Atenção, crentaiada, atenção, presta atenção. Vocês estão indo para covil de salteadores, vocês não estão servindo ao Pai. Quem falou foi Jesus. Veja na Escritura, a casa de meu pai é casa de fala, e está escrito pela patrística. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo, falava de pessoas.
Ele disse, eu derrubo o templo em 3 dias, vou fazer novo, não é de novo o mesmo, dos mesmos escombros levantar esse templo de uma forma mágica, eu vou emendar as pedras rachadas, não. Eu farei novo. E 1 Coríntios 3:16, Paulo disse, o templo somos nós. Estevão apedrejado disse, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo falou aos atenienses, ele não habita em templo feito por mãos humanas. E Jesus falou para a samaritana, não é mais hoje o lugar da adoração, nem o templo e nem o monte, mas é em espírito, porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, concluindo, a obra do Pai é a edificação no Messias, edificação em Cristo. Ele é que é a pedra angular que os construtores, ou seja, os maçons rejeitaram, mas ele tornou-se a pedra principal da edificação. O ex-bruxo tio Chico, pastor Francisco Vieira, ele contou que a iniciação dele na maçonaria, ele punha uma venda nos olhos, ele entrou num quarto escuro, ele disse que quando tirou a venda dos olhos, ele foi levado em direção a um bode e se ajoelhou e disse, tu és o Senhor dos Exércitos. E o bode, na maçonaria, é o Bafomete. E ele disse que foi levado até a imagem de Jesus e cuspiu no rosto da imagem que estava lá de Jesus e dizendo, eu te crucifico de novo, tu és um mentiroso e algumas coisas do tipo. Não é? Aí está escrito, Paulo disse, a pedra angular da construção que os edificadores rejeitaram, Deus tornou-se a principal da salvação. Então, nesse fundamento é que a gente está salvo. Nesse fundamento é que nós temos um caminho de luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse fundamento é que nós edificamos. Aqui no lugar que eu moro, quando eu tinha 17 crentes congregando no bairro chamado, num sítio chamado Itaitinga, tinha um templo lá. Eu passei um ano aqui evangelizando. Hoje essa igreja tem, eu acho, mais de 500 membros ou 1000 membros. É uma igreja grande. Quando eu saí do sistema, muitos fizeram de conta que eu agora não existia mais. Que para eu existir, tinha de estar lá no templo, lá fazendo parte do sistema. Muitos deixaram de dar paz para mim, porque para eles a obra é externa. É um templo, você tem de ir para dentro do templo. Um dinheiro você tem de entregar lá para todo mundo ver e um líder dizer que você está entregando lá. Não é para você entregar o carente que está precisando longe, onde você souber que ele está. É uma obra totalmente artificial. É isso que as pessoas estão seguindo, estão servindo. E estão dizendo, eu estou ganhando alma para Jesus. Morda-se de vergonha. Você é uma vergonha para o reino dos céus. Você está trabalhando como cavalo do cão, do diabo. Pegando pessoas que são almas perdidas e deixando elas cada vez mais perdidas, entregue na mão desses abutres, desses coiotes, desses lobos devoradores. Estão servindo agora a homens. Não foi isso que Jesus viu nos judeus, que serviam aos fariseus e disse, vós que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos pelo quê? Pelo peso da religião. Além do Império Romano que oprimia com impostos, ainda tinha a religião oprimindo. Venha. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. O ensino de Jesus não tem nada a ver com o sistema, e pode estar certo. Você não está ganhando alma para Jesus nenhum, está ganhando para o sistema. Está ganhando para aquele que foi esse sistema que matou Jesus. Foi os líderes desse sistema que estão aí. Igualmente Anás e Caifás, o genro e o sogro, que eram líderes do partido dos fariseus e saduceus. Daqueles que acreditavam na crença dos persas, eles abraçaram os judeus que criam na crença dos persas, fariseus e saduceus. E agora pediram ao povo que clamasse dizendo crucifica. Aqueles fariseus que se sentavam nas primeiras cadeiras, como os pastores sentam nas primeiras cadeiras. Aqueles que eram vistos com gente importante sentado com o prefeito, com as pessoas, como fazem hoje do mesmo jeito. Aqueles que eram chamados de pai, hoje também chamam. Eu fui chamado de pai quando eu fui líder de igreja, pessoas me chamaram de pai. Aqueles que eram chamados de mestres pelo povo, que Jesus disse só tem um mestre. Eu já fui chamado de mestre porque cursei teologia também, mesmo sendo mestre, mas eu fiz teologia, me chamaram de mestre também. No mesmo perfil dos fariseus e dos saduceus estão aí padres e pastores, e a multidão segue eles, estão crucificando Jesus e dizendo, nós não temos rei, somente a César. Então é isso. Quero que você veja essa palavra do Caio Fábio. Diga o que vocês acham no final, comente.
É isso. Até um próximo vídeo. Um grande abraço. Estamos juntos sempre. Revoltadinha? Tem uma mulher revoltada, cara. Mas tem muitas, né? Mulher revoltada tem muitas. Tem muitas. Muita mulher. Mas sabe quem que tá revoltada igrejalmente? Ah, é? É. Biblicamente revoltada. Biblicamente revoltada. É. Ah. Ô, Cairo, nós temos obrigação de ganhar vidas para Jesus? Ela bota ganhar entre aspas. É, ganhar que significa... Ganhar vidas para Jesus para sermos salvos? Não, querida. É. Os pastores dizem. Não tem que fazer nada é para ser salvo. Essa aqui é da sessão Meu Pastor Você já falou. está salva. É. Foi Jesus que fez. Quem ganha almas para Jesus é Jesus. É, né? Eu não conheço ninguém que ganhe almas para Jesus. Eu conheço gente que ganha almas perdidas, que ficam mais perdidas e cativas ainda, para a gaiolinha. É o pessoal que bota visgo. Evangelização de crentes Como é que é, visgo para pegar passarinho. Ah. Aí eles começam a botar aquele pauzinho assim, ó. Jesus é lindo. Jesus é só a isca. Aí ele vai chegando assim, ó. Vai chegando, Jesus é lindo. Vai chegando assim. Olha, Jesus é doce, é o libertador. Ele vence a pombagira na tua vida. Ele vai te dar tudo que você quer. Jesus é lindo. Aí quando você segurou aqui, aí puxa. Aí ele vai te puxando, até ele te botar dentro da gaiolinha, fechar a portinha. Aí o pessoal vai dizer, aleluia, este é um evangelista, ganhou uma alminha para a gaiolinha de Deus. Ah, entendi. Isso é ganhar alma para Jesus. Agora, se o cara, para ser salvo, tivesse ganhar alma para Jesus, os crentes todos estavam perdidos. Porque, rapaz, o mundo inteiro não ouviu o evangelho. E os que estão lá à volta dos crentes, que poderiam ver e viver e experimentar o significado do que é o evangelho genuíno, só veem escândalo, loucura, promiscuidade, mentira, corrupção e hipocrisia, vão entrando nesse estado que todos nós observamos, de cinismo coletivo. Mas a religião conta para eles que ganhar almas para Jesus é fazer um prosélito. É só fazer um prosélito. É você pegar uma amiguinha e convencer de que ela está salva se ela frequentar o clube santo que você frequenta, ou se ela for para a gaiolinha, se ela aceitar ficar dentro daquela gaiolinha, se ela aceitar a Caixa Econômica Pentecostal. Se ela for abrir uma conta na Caixa Econômica. Aí ela está ganhando alma para Jesus. É tipo assim, no PT você conseguiu um novo associado, no PSDB você conseguiu novos associados. Sim. Você está ganhando almas para o PSDB. É, cara. Afiliados. Quando eles dizem ganhar alma para Jesus, não tem nada a ver com compreender o Evangelho, viver o Evangelho, se tornar um discípulo, aprender o caminho da vida em Cristo, nada disso. Ele pode continuar a ser um idiota de sempre, mas ele agora faz parte da gaiolinha de Deus, da casinha de Deus. É só isso, é essa idiotice. Então me responda. Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com uma idiotice desse tamanho? E você acha que Jesus foi à cruz para que a obra dele, consumada na cruz, só seja validada se os crentes entrarem em ação? Pelo amor de Deus, é só pensar, não precisa nem ter muita iluminação. Não. Vamos lá. Aí ela continua, os pastores dizem que a fé sem obras é morta. Mas eu estou bem confuso com isso. Mas obra para esses pastores é você sair de casa sábado à tarde, igual um testemunha de Jeová, uma adventista, batendo de porta em porta, enchendo o saco dos outros, tendo que dar folheto da esquina, indo cantar numa praça, fazer um ar livre. Isso aqui é obras para ele. Obra para ele não é o que para o Novo Testamento obra é. O que é obra no Novo Testamento? É fruto. É fruto. Obra de arrependimento é fruto de arrependimento. Amor. Eu estou arrependido? Eu começo a amar. Eu estou arrependido? Eu começo a experimentar a mudança. Eu estou arrependido? Eu começo a provar a graça que vem do perdão, portanto, paz. Eu experimentei o amor de Deus, fidelidade cresce no meu coração. Eu provei e estou grato diante do que Jesus fez gratuitamente por mim,
minha vida se torna espontaneamente limpa, santa e leve. Isso é que são as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Não é virar obreiro de igreja, não é cantar em coral, isso tudo. Gente, chega a dar raiva com o que fizeram com a cabecinha de vocês. Só falta ler o evangelho de carreirinha e acaba a palhaçada toda. Vamos lá. Aí ela diz assim, mas eu tô bem confusa, sabe, Caio, com isso tudo. Eu já li o evangelho e não sei se é bem isso, não. Não, se ela leu o evangelho de carreirinha, ela sai dessa loucura na hora. Um dia eu fui em uma dessas células. Eles disseram que eu tinha que fazer em prol do reino, para quando chegar lá no céu, a gente Jesus se orgulhar. O reino de Deus está dentro de mim. Algo em prol do reino é me entregar submissamente ao evangelho, é dar razão a Deus, é obedecer a palavra, é amar os irmãos. É a única coisa pró-reino que você pode fazer na terra hoje. Deixar a sua vida ser alterada, se encher de amor e de graça, amar os seus irmãos, tratar e cuidar da natureza e da criação. Essa é a manifestação do reino que você pode viver enquanto vive com justiça e em favor da justiça. O que passar disso é invenção de enganadores, construindo para você deveres funcionais para você ser apenas uma empregada do reininho deles, do império deles. Que eles chamam reino de Deus, mas é o negócio deles. Quando é que vocês vão entender, amigos? 1 Coríntios 3,14 diz isso, por favor. E além de ler em 1 Coríntios 3,14, leia o evangelho de carreirinha e veja se faz sentido com Jesus. Veja se Jesus disse que quem ganha almas do ponto de vista de vocês, que são essas almas quantificadas, levantou a mão, separa, levantou a mão. Foi o que eu preguei domingo passado aqui, vocês não ouvem mesmo, né? Por isso é que não entendem nunca nada. Aí, levanta, separa de novo, ganhou mais alma. Ganhar alma para vocês é um exercício de contabilidade, é de estatística, IBGE. Não tem nada a ver com Jesus, com o reino de Deus, com porcaria nenhuma do Evangelho. Agora, não leia só um texto, leia o Espírito. Veja se para Paulo, em algum lugar ele achava que as pessoas que iam ser galardoadas eram aquelas que tinham tido grande capacidade de comunicação, porque começa assim, né? O cara tem que ter uma capacidade de se comunicar. Então imagina, o meu galardão vai ser maior do que o dos outros porque eu tenho uma capacidade de me comunicar maior? É claro que quem quer que olhe para mim, desde que eu tenho 4 anos de idade, que diz, esse menino nasceu para falar. Eu subia nos bancos e fazia discurso em tamborete. Eu adorava discursar. Desde criança? Desde menino. É um dom, né? É um dom. Agora, por causa disso, eu tenho um galardão maior, só porque desde 18 anos eu estou pregando, e milhões de pessoas, literalmente milhões, sim, aqui no mundo inteiro, já levantaram a mão, foram para lá, choraram, se arrependeram, frequentaram a igreja, disseram eu sou de Cristo, meu galardão é maior só porque tenho uma capacidade de me comunicar? É isso? Não. Isso é mentira. Vocês não conseguem entender, nem pela lógica natural mais básica, que não pode ser verdade. Senão o mudo estava perdido, não é? O cego, o cara que não tem sensorialidade nenhuma, não tem galardão. O sujeito cego, surdo e mudo não pode ter galardão. Porque só pode ter galardão quem faz parte da contabilidade desse Deus contador. Separador de almas, e a idiotice dos caras é tão grande que eles nem veem. Que isso está muito mais atrelado a talentos de sociabilidade, de comunicabilidade, de um monte de coisas, do que necessariamente a vida que o indivíduo tem com Deus. O cara nem lê. Mateus capítulo, quando Jesus fala daqueles que dizem Senhor, Senhor, e profetizam, que curam, exorcizam, ajudam, ganhando almas, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Mas vocês não entendem nunca. 1 Coríntios 3,14, é só você olhar o contexto antecedente do Evangelho e me diga se é isso que está sendo ensinado mesmo. Olha só, se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra que de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Paulo está falando e se referindo a quê? Me diga. Ele está se referindo exclusivamente, olha aqui, começa aqui em cima, começa a ler no verso 10. Ou se começar a ler antes, você vai ver que ele está falando de manter a qualidade inalterável do Evangelho, lançar o fundamento, que é Cristo, como prudente construtor. Outro vai edificar sobre ele, mas tem que edificar sobre as bases do Evangelho que eu lancei. Eu não posso negociar, fazer barganha com isso, porque ninguém pode lançar outro fundamento que não seja o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo, meu fundamento, fundamento da minha vida, fundamento de tudo que eu faço, de tudo que eu proponho. Contudo, se alguém edifica sobre outro, sobre o fundamento, e o fundamento que o cara edifica é um fundamento bom do Evangelho, é claro que essa vida permanece, que o que ele faz tem durabilidade eterna, que tudo nele tem prosseguimento para a eternidade, e o dia, o tempo, tudo demonstrará o fogo da tribulação, o fogo de todas as experiências, provará que aquele indivíduo, aquilo que ele faz, aquilo que ele ensina, aquilo que ele vive é genuíno, porque foi erigido sobre a base de Jesus. É um outro modo de falar o que Jesus diz em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, sobre o fundamento onde a gente deve construir e permanecer. Lá é a água que vem, aqui é o fogo que prova, mas é o mesmo ensino. Se permanecer a obra, qual é a obra? É o templo? É uma agremiação religiosa que você construiu com um grupo de pessoas contabilizadas pelo IBGE eclesiástico? É isso que a tua cabecinha desse tamanho conclui numa coisa tão óbvia dessa, minha gente? É claro que não. A obra que tem que permanecer sobre o fundamento que foi edificado e que trará para mim galardão é a obra dessa fidelidade, dessa fundamentação, desse crescimento, desse ouro, prata e pedra preciosa no meu coração, ao invés de tentar erigir a minha vida sobre madeira, feno, palha e o que não aguenta o fogo da provação. Galardão é o resultado de quem eu sou. Quando Jesus diz em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, ele a seguir diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Foi em João 5, 24. Agora aqui, naquele capítulo 14 de João, a seguir ele diz que se alguém ouve a palavra e crê, e recebe e acolhe, ele diz, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, há uma morada sendo feita para mim, em mim. A minha morada que eu habitarei é a morada que está sendo edificada em mim, com ouro, pedras preciosas e material não corruptível. Galardão não é uma conquista externa, não é um troféu, seus carnais. Não é uma Olimpíada de vaidade espiritual, seus boçais. Galardão é uma pedrinha branca, com um nome nela inscrito que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Galardão é a experiência da profundidade de Deus, não compartilhada com ninguém. O meu galardão ninguém verá. O meu galardão é interior. O meu galardão é comunhão. O meu galardão é amizade com Deus. O meu galardão é revelação. O meu galardão é entrar no ventrículo superior esquerdo da eternidade no coração de Deus. Meu galardão não é uma plataforma, não é um pódio. Meu galardão não será avaliado de fora. Meu galardão só será compreendido por mim. Só eu e o meu Pai. Só aquele que recebeu dele sabe o nome disso, sabe o significado disso, sabe que tesouro é este, sabe que comunhão é esta, porque não é um exibicionismo, não é um fechomol galardotório, não tem nada a ver com a carnalidade dos senhores, nem dos vossos pastores.